Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio em Duas Rodas e hoje eu queria falar um pouco por que as bicicletas que eram tão importantes no final do século XIX deixaram de ter essa importância tão grande e deram espaço para os carros. Será que as bicicletas tentaram de alguma forma combater esse crescimento dos carros ou será que elas ajudaram de alguma forma esse aparecimento? Então, vamos dar uma olhada então o que aconteceu nessa transição das bikes para os carros. Vamos lá. Primeiro, um pouquinho da história das bicicletas. As bicicletas, a história tecnológica. As bicicletas foram criadas ou inventadas em 1817 pelo Conde von Drais. Ela, naquela época, não tinha nem pedal e era mais uma brincadeira, então virou modinha, depois parou de virar moda. 50 anos depois, na década de 60, 1860, colocaram pedais nas bicicletas, elas eram chamadas de velocípedes, então, só que as bicicletas eram de madeiras, bem pesadonas, pareciam umas carroças também, isso era meio brincadeira. Na década de 70, 1870, daí começaram a desenvolver alguns novos materiais, o uso de aço e a invenção dos aros, e com isso as bicicletas puderam ficar muito mais leves. E daí foram ficando, né, assim, como não existia ainda transmissão traseira, nem nenhum tipo de transmissão, para que a bicicleta pudesse correr bastante, ela foi ficando cada vez com a roda maior, maior, maior. Então essas bicicletas, que eram chamadas de high wheelers, bicicletas de rodas altas, eram extremamente rápidas e elegantes, só que eram perigosas e tinham um certo sucesso entre as pessoas mais atléticas, mas ainda não era aquele grande sucesso. Na década de 1880, a bicicleta de segurança safety foi criada, que é a bicicleta como nós conhecemos hoje em dia, que é a bicicleta que tem duas rodas do mesmo tamanho e corrente para a traseira, então ela podia ter duas rodas menores. O pneu também pneumático, né, com ar, inflado por ar, também permitia rodas menores e melhor atrito e por aí vai. A bicicleta até hoje é do mesmo jeito, né, desde que ela foi criada na década de 1880. Na década de 90, essas bicicletas de segurança tiveram um grande boom, elas eram muito, muito importantes no mercado, e depois ficaram meio de lado, e não houve mais muita coisa criada no século XX. Claro que tem algumas exceções, como as bicicletas de rodas pequenas, as bicicletas esportivas, mas não tem uma grande relevância. A próxima evolução tecnológica, que nem foi tão grande assim, foi o aparecimento das mountain bikes na década de 70, agora já do nosso século, do século passado, do século XX. Uma linha paralela importante na década de 1870 e 1880 eram também os triciclos e os quadriciclos com propulsão humana. Esses veículos acabaram, assim, não foram mais desenvolvidos, eles eram muito importantes na época, né, porque aquela época em que as bicicletas tinham uma roda muito grande, não era qualquer pessoa que podia andar. Então as pessoas mais velhas e as mulheres preferiam esses triciclos e quadriciclos. Como eu disse, eles pararam de ser produzidos, mas eles foram importantes para o desenvolvimento de alguns componentes, como correntes e rolamentos, que depois seriam utilizados pelos carros mais para frente. Os livros que eu usei para fazer essa pesquisa eu separei em 3 categorias. Primeiro, livros mais gerais, que contam a história de como que as bicicletas eram usadas e produzidas e a importância delas nas mudanças sociais, que são os livros do Smith, de 1972, do Dodge de 96 e do Hurley de 2004. Mais ou menos eles contam a mesma história, mas os vários autores que vêm depois vão certificando algumas informações, trazendo as informações a mais, mas a visão é a mesma, né? Mostrar a importância da bicicleta, principalmente no século XIX. Uma outra linha, outros 2 livros são do Runchel, de 84, e um artigo do Norcliffe, de 97, que daí falam mais sobre a produção industrial, né? Por exemplo, no caso do Runchel, como que foi todo o desenvolvimento industrial americano, desde os armamentos do começo do século XIX, passando por implementos agrícolas, depois pelas bicicletas, até chegar nos automóveis. Então ele inclui as bicicletas nessa história da evolução industrial americana. E o Norcliffe, que está mais preocupado com as bicicletas, ele compara muito a época, que eu vou falar mais daqui a pouco, né, do Albert Pope, que foi o grande capitão das bicicletas no final do século XIX, e comparando com Henry Ford, com o Fordismo, no século XX. Então ele faz essa comparação. E, falando desse Albert Pope, tem 2 livros específicos, do Goddard, de 2000, e o Epperson, de 2010, que contam a vida desse coronel Albert Pope e principalmente a história da indústria das bicicletas nesse final do século XIX, que é o que interessa mais para a gente, né, para entender como que essas bicicletas ajudaram ou não, vamos ver, o aparecimento dos carros mais para frente.
Uma coisa importante, né, do que eu estou falando aqui é que eu vou contar mais ou menos a história como acontece nos Estados Unidos, né? Isso por várias razões, né? Primeiro porque depois, no século XX, a indústria automobilística americana, pelo menos no início do século XX, foi muito mais importante do que dos outros países, e as bicicletas também, a produção das bicicletas no final do século XIX também foi mais importante nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos meio que é a ponta de lança desse grande boom das bicicletas e depois dos carros. Mas tem que ter algumas coisas em mente, né? Na Europa, foi na Europa que aconteceram as principais inovações, tanto das bicicletas quanto dos carros. Depois elas eram produzidas, em sua maioria, nos Estados Unidos, mas a inovação foi feita ali. Eu vou falar muito sobre uma questão de que nos Estados Unidos as estradas e as ruas não eram muito boas, mas na Europa elas eram melhores, então eles não viviam tanto esse problema. E a outra diferença é que na Europa não há um predomínio tão forte dos automóveis em relação ao transporte público como há nos Estados Unidos. Então essas são algumas diferenças, e o Brasil também é diferente, né? O Brasil se desenvolveu industrialmente bem mais tarde, então ele não viveu esse boom das bicicletas e nem esse boom dos carros no começo do século XX, e também, mas de certa forma, ele imita um pouco o sistema americano de uma dependência muito grande dos automóveis. Então eu vou contar a história dos Estados Unidos, mas a gente pode fazer uma certa ligação com o que acontece nos outros lugares. Falar um pouquinho agora sobre como que nós podemos dividir o transporte urbano veicular no século XIX e no século XX. Então, no século XIX, até 1870, mais ou menos, as pessoas, claro, pedestres sempre teve, eu não vou nem comentar, vou comentar sobre os veículos. Os pedestres, as pessoas se locomoviam principalmente com cavalos e carroças, então propulsão animal. De 1870 a 1900, há uma certa disputa entre o transporte coletivo, ônibus, trens e ônibus, né, puxados a cavalo, bondes e trens, e as bicicletas. Então, nesse momento eu vou conversar um pouquinho mais tarde, mas existe essa disputa por quem vai vencer. Depois de 1900 até 1970, há um grande predomínio dos carros, e além de um predomínio, uma idolatria, né? Todo mundo achava que o carro era a coisa mais legal do mundo. Depois continua ainda essa predominância dos carros, de 1970 em diante, mas com reconhecimento já que o carro traz alguns problemas, como a poluição, congestionamentos, acidentes, mortes. Então não existe mais existe uma dependência ainda, depois de 1970, custos também com a gasolina, mas não uma idolatria tão grande em relação aos carros. Vamos de novo voltar, sempre vai voltar muito para essa época de 1870 a 1900, que é a época de ouro das bicicletas. Então, como eu falei, nessa época existia uma disputa entre qual era a melhor forma de se mover dentro da cidade, né? Ou com o transporte coletivo, bondes, ônibus ou trens que passavam uma parte da cidade, cavalos ou bicicletas. E todos eles tinham problemas, por isso que nenhum deles era escolhido. O problema do transporte coletivo é sempre o mesmo até hoje, né? O transporte coletivo só leva as pessoas para lugares específicos e em horários específicos. Então, em geral, se você depende do transporte público, você só vai para onde quem fez o transporte público quer que você vá. Então, de geral, fala assim, ó, você vai morar em tal bairro, vai trabalhar em tal zona industrial e vai comprar em tal shopping, e você fica meio preso nisso daí do que os poderosos querem. E também não necessariamente o transporte coletivo é sempre mais barato do que o transporte individual. Às vezes é, às vezes não é. Tem que fazer essas contas direito, bem direitinho. Os cavalos são um meio de transporte individual, mais nobres e mais legais e mais bonitos da história, né? Sempre foram bastante utilizados. Tem problemas também, tem o problema do sofrimento animal, os cavalos são relativamente frágeis, eles podem ficar doentes e se machucar, são caros para comprar e são caros para alimentar também, e faziam maior sujeira, né? O esterco deles ficava em toda a cidade misturado com a lama, então era um problema grave também. E tinha as bicicletas, que estavam começando a surgir, só que as bicicletas também eram muito caras, ainda não eram muito confiáveis. A bicicleta tem um problema muito sério, né, que ela não anda direito na lama e na terra, ela precisa de pavimentação para andar direito, para a pessoa não se cansar muito. E naquela época, como eu disse, nos Estados Unidos não havia muitas ruas pavimentadas, então isso era um grande problema. E também, nos Estados Unidos em particular, as bicicletas eram odiadas, os pedestres não gostavam das bicicletas, os caras que andavam de cavalo, de carroça, não gostavam das bicicletas, então havia até legislação contra o uso das bicicletas nas ruas e nas calçadas, então não era muito fácil andar de bicicleta, então mais ou menos é
nesse ambiente que nós vamos tentar entender, nesse ambiente de transporte, uma disputa entre transporte individual e transporte coletivo, entre cavalos e bicicletas, que nós vamos tentar entender o que aconteceu e por que as bicicletas conseguiram vencer essa disputa. Para isso, vamos dar uma olhada na vida desse coronel Albert Pope, que não foi o único industrial que promoveu as bicicletas nos Estados Unidos, mas foi o mais importante, e ele também deixou muita coisa escrita sobre as suas fábricas, sobre sua vida. Então, assim, ele não é o único, mas ele é muito usado como símbolo daquela época, como outras pessoas também são usadas em outros momentos. Falando rapidamente sobre ele, ele nasceu em 1843, a família dele era muito rica nos Estados Unidos, mas o pai dele tinha perdido dinheiro. Então ele, assim, a microfamília dele, a parte do pai e da mãe, eram muito pobres. Ele teve que trabalhar logo cedo para ajudar os pais, foi para a Guerra Civil, participou da Guerra Civil, muito novinho ainda, com 19 anos, participou de grandes batalhas sangrentas, conseguiu juntar dinheiro, voltou. Daí investiu em fábricas de pistolas de ar comprimido, mas principalmente de ferramentas e acessórios para sapatos. Ficou muito rico, embora ele não tenha estudado, mas ajudou as irmãs a estudarem medicina e ajudou toda a família. E mais ou menos em 1878 ele estava numa exposição lá nos Estados Unidos e viu uma bicicleta, aquelas de rodas bem grandes, e ficou entusiasmado com aquilo. Foi para a Inglaterra, aprendeu como fazia, primeiro começou importando essas bicicletas, depois encomendou para uma fábrica para que essas bicicletas fossem feitas, depois começou a criar sua própria fábrica, né? Então ele é bem importante com isso, primeiro produzindo essas bicicletas de roda alta, depois quando apareceram as bicicletas de segurança também, a empresa dele, a marca dele chamava Columbia de bicicleta, também foi bastante importante, e também foi importante como pioneiro no desenvolvimento dos automóveis, numa época, na última década do século XIX, onde ainda havia uma certa disputa se o carro ideal seria um carro com motor a gasolina, motor a vapor e motor elétrico. Ele participava dos três, só que ele tinha uma certa preferência pelos carros elétricos, né? Em 1900, antes do boom dos automóveis, ele já está relativamente velho e vende tudo, então ele não participa muito do que acontece no começo do século XX. Então ele é importante nessa parte das bicicletas e dos automóveis, embora tenha sido um pioneiro, não é tão importante assim. Um outro detalhe é que ele não era engenheiro, ele não era um técnico, ele era um administrador muito competente e também era um vendedor muito competente, mas ele não era assim, diferentemente de outros, né, do Benz, do Ford, depois, que eram técnicos, ele não era. Qual a importância desse Albert Pope, que eu vou usar como símbolo do que aconteceu ali, nesses 30 anos do final do século XIX? Na fabricação, né, na indústria, ele começou a modificar alguns processos usando peças intercambiáveis, né, que é você produzir uma peça que depois vai poder ser montada em qualquer bicicleta. Isso diminui muito o número de ajustes que precisa ser feitos depois. Controle de qualidade, para que a bicicleta saia toda certinha já de fábrica, não dê problemas depois de manutenção. O uso de muitas máquinas, sempre que possível ele criava máquinas para fazer as operações e não pessoas, e desenvolvimento e inovação de novos mecanismos, novos materiais. Então, na indústria, ele ajudou muito a modernizar as indústrias. Na economia, ele foi um dos caras, né, que praticava verticalização, que hoje em dia não é tão comum, mas sempre que uma empresa era necessária, então ele queria fazer bicicleta, precisava de pneu. Ele ia lá e comprava a empresa de pneu, comprava a empresa de tubos, então ele começou a verticalizar e ser dono de todas as partes, de todos os processos da produção, que hoje, de novo, né, isso aqui não é uma coisa muito legal hoje em dia, mas na época foi importante. Ele é muito famoso por controlar as patentes, então ele comprava todas as patentes e com isso ele conseguia evitar que concorrentes entrassem para produzir as bicicletas, mas principalmente ele conseguia manter o preço das bicicletas um preço bastante alto, porque ele queria ganhar dinheiro com isso. Também tinha influência no governo, para forçar o governo americano a criar tarifas alfandegárias para aumentar o custo das bicicletas de outros países, né? Principalmente da Inglaterra. A Inglaterra produzia bicicletas muito boas também, e daí os Estados Unidos tentava proteger a sua fabricação local, aumentando essas tarifas de importação. Forçava, como a indústria dele era muito forte, ele forçava os vendedores, a todas as lojinhas que vendiam suas bicicletas, a venderem as bicicletas sempre com o mesmo valor, sem desconto, para manter o preço alto.
e formava cartéis e trustes com outras fábricas também, sempre com essa intenção de dominar o mercado e de manter o preço das bicicletas bem alto. Na propaganda, ele também é bastante importante, porque além de fabricar as bicicletas com boa tecnologia e controlar as indústrias para que mantivessem o preço alto, ele também tinha que fazer com que as pessoas quisessem comprar suas bicicletas, que lembra, elas eram odiadas. Então, uma coisa que ele patrocinava era a obsolescência programada, então sempre a pessoa queria comprar uma bicicleta nova, ou porque tinha uma luzinha diferente, ou porque tinha uma corrente diferente. Todo ano as pessoas queriam comprar uma nova bicicleta. Ele também incentivava muito o uso das bicicletas, então tinha muitos artigos nos jornais, patrocinava a criação de revistas, clubes, eventos, tudo que tinha bicicleta ele colocava dinheiro para cada vez as pessoas quererem mais usar as bicicletas. Brigava judicialmente nas cidades que tinham legislação em que as bicicletas não podiam andar nas ruas porque atrapalhariam, teoricamente, os cavalos. Ele ia lá e brigava na justiça, pagava os advogados para brigar contra isso. Então, ele fomentava muito o uso das bicicletas também e o consumismo também, para que as pessoas comprassem cada vez mais bicicletas diferentes e tal. E ele é muito famoso também por começar o movimento das boas estradas, né? Como disse várias vezes, as bicicletas elas não andam direito em lugares que não são pavimentados. Então ele começou toda uma campanha para mostrar que era muito melhor, né? Então ele pavimentava alguns trechos para as pessoas experimentarem como era muito melhor andar por ali, mas fazia uma campanha muito grande para isso, né? Ele começou a convencer as pessoas através de revistas e jornais e brigas no governo de duas coisas, né? Primeiro que as estradas, o indivíduo, ele tem o direito de ter estradas, né? Ele tem o direito de ter ruas, ele tem o direito de se locomover individualmente e que é dever do Estado manter essas estradas e manter essas ruas. Então, e para isso ele até criou ou ajudou a criar com financiamento departamentos de transporte nas grandes universidades americanas. Então, com tudo isso que não era uma coisa comum antes, né? As estradas eram, quem queria fazia uma estrada lá na sua fazenda e cobrava pedágio. E ele começou a falar assim, não, todo americano tem o direito de se locomover e tem o direito a ter estradas, e isso é um dever do Estado manter essas estradas, coisas que nós vemos hoje em dia e que nasceram não com os carros, mas lá com as bicicletas, principalmente com esse Albert Pope. Mais ou menos entre 1896 e 1900, as bicicletas, essa indústria de bicicletas entra em colapso. Os preços caem muito e as fábricas começam a quebrar. Ninguém sabe exatamente por que isso aconteceu, né? Pode ser porque acabou a modinha dos ricos, né? As bicicletas eram muito caras e só os ricos andavam de bicicleta, que deixou de ser modinha, os ricos não queriam mais. Pode ser que o mercado saturou, porque tinha muita bicicleta no mercado e começou a ter um mercado de usadas também. Com a queda das patentes, muitas patentes não valiam mais, fábricas pequenas começaram a entrar e produzir bicicletas baratas de baixa qualidade. Ninguém sabe muito bem, mas uma coisa parece ser certa, que não foram os carros que deslocaram as bicicletas, porque os carros só começam a ser produzidos em massa 10 anos depois. Então, não foram os carros que deslocaram as bicicletas. As bicicletas morreram, ou sim, perderam a sua força, e os carros meio que se aproveitaram disso depois. E nessa época, como eu disse também, em 1896, existia, que é uma curiosidade, existia uma competição muito grande entre carros elétricos, carros a vapor e carros a gasolina. Ninguém sabia direito o que era melhor, né? Os carros elétricos, as pessoas gostavam mais, era mais interessante porque era limpo, mas o problema sempre foi fazer a recarga da bateria e a bateria ser muito pesada. Os carros a vapor eram bastante eficientes, só que a caldeira demora muito tempo para aquecer, tipo 20 minutos, meia hora, daí toda vez que você fosse ligar o carro, você ia ter que sair com isso. E os carros a gasolina, na época, eram muito sujos ainda, e não tinha muita disponibilidade de gasolina. A gasolina começa a aparecer um pouquinho mais para frente, então, e quando a gasolina aparece, daí eles vencem, né? Porque a gasolina tem como grande vantagem uma alta densidade energética. Então, com um pouquinho só de gasolina, você consegue andar muito, e o carro fica relativamente leve, bem ao contrário da bateria, que tem que ser muito pesadona para guardar a mesma quantidade de energia. Então, vamos lá, entendendo tudo isso daí, que herança que essas bicicletas do final do século XIX deixaram para os carros? Deixaram uma herança na tecnologia, com o desenvolvimento de componentes que depois seriam usados nos carros, de tanto as bicicletas quanto os triciclos e quadriciclos, né? Diferenciais, rolamentos, correntes, novas ligas, então de componentes, tecnologia de componentes seriam utilizados nos carros, mas também
do desenvolvimento da própria indústria, né, da produção, que é o uso de peças intercambiáveis e toda essa organização, trabalho especializado, uso de máquinas e por aí vai. Também, uma outra coisa que seria utilizada depois pelas indústrias de automóveis é o controle de preços e de concorrentes, pelo controle das patentes e guerras judiciais e acordos comerciais, barreiras tarifárias. Então, as indústrias de automóveis também usam isso. A propaganda muito forte, que também veio das bicicletas, essa propaganda, não, você precisa trocar de modelo todo ano e você tem o direito a se transportar individualmente, isso significa liberdade. Tudo isso veio das bicicletas e é usado até hoje pelos automóveis, e a infraestrutura também, né? Assim, se nós temos hoje no mundo essa cultura de que nós temos que ter estradas pavimentadas e legais e às vezes subsídio para a produção de veículos, isso veio das bicicletas também. Então as bicicletas, elas criaram todo o arcabouço, a base para o que viria depois. Tecnológica, empresarial, cultural, de propaganda, de infraestrutura, tudo, né? Então não houve briga entre as bicicletas e os carros. As bicicletas, elas deram ou criaram a indústria dos carros. Vamos dar uma olhada nos carros, então. Um cara importante nos carros é o Henry Ford. Ele é um pouco mais novo do que o Pope. Eles não sabem direito se ele conheceu pessoalmente o Pope ou não, mas ele conhecia as fábricas de bicicleta, ele trabalhava nelas e tal, enquanto ele desenvolvia seu carro. Mas o Ford ele começa a ser mais importante no início do século XX, quando o Pope já não trabalhava mais. O Ford ele é importante por duas razões. Uma razão foi o grande desenvolvimento industrial também que ele fez. Uma parte da indústria, da produção industrial já tinha melhorado antes, como eu falei várias vezes, uso de máquinas, controle de qualidade, mas ele fez duas coisas importantes. Um é o gerenciamento científico, para saber qual a melhor ordem de você montar as peças e como os trabalhadores deviam se mover, que veio do Taylor, e a outra foi a linha de montagem, que já existia um pouco antes, mas aparece fortemente com Ford. Então, a produção, ele muda bastante nesse sentido. Mas ele tem outra coisa que é muito diferente do que vinha antes nas bicicletas. Que as fábricas de bicicletas sempre queriam manter o preço das bicicletas bem alto, para ter bastante lucro e para vender para os ricos. E o Ford não. O Ford falou assim, não, eu vou vender para o povo. Não vou vender para os carinhas da cidade, de Nova York, Boston, eu vou vender para os fazendeiros, para eles poderem trabalhar, poderem escoar a produção. Então o objetivo do Ford não era ganhar dinheiro, o objetivo dele era produzir, da Ford, era produzir cada vez mais e mais e mais. Ele queria mudar o mundo por bem ou por mal. O Ford também é um outro vídeo complicado e complexo, né, com muitos lados, mas ele teve essa visão diferente. Falou assim, não, vamos produzir para o povo carros de qualidade e em grande quantidade. E com isso ele começou a crescer muito, quebrou todas as outras empresas praticamente de automóveis, até que chegou na década de 1920 e ele saturou o mercado. Porque se os carros deles da Ford eram bons e eram baratos, muito, muito baratos, para que alguém ia comprar um carro de novo? Daí ele não conseguia produzir mais. Daí veio uma outra geração, né, que é simbolizada pela GM, pela General Motors, de indústria, como se fosse, não vamos ficar produzindo carros bons e baratos, vamos produzir carros caros e com cores diferentes e com bancos diferentes, com luzinhas diferentes, e vamos fazer as pessoas comprarem carros muito maiores do que elas realmente precisam e vamos fazer elas trocarem todo ano, porque é isso que vai manter nossa indústria, e com isso nós vamos poder manter um valor bastante alto. Então, o que a GM faz é voltar um pouco ao que o Pope fazia lá no final do século XIX com as bicicletas, que era, ao invés de se preocupar em produzir veículos cada vez melhores, produzir veículos cada vez mais diferentes, com cores diferentes, para ganhar dinheiro, e as pessoas comprando coisas desnecessárias e tendo desejo cada vez maior de comprar essas coisas. Então, um grande investimento em propaganda. Uma outra fase importante dos carros vem depois de 1970, em que daí as pessoas começam a perceber que os carros poluem e geram congestionamentos e que matam as pessoas, a gasolina começa a ficar muito cara. Só que a gente tem consciência desse problema hoje em dia, mas não conseguiu resolver muito bem na prática. A gente continua com uma dependência bastante forte dos automóveis. Só um detalhe, né? Assim, eu sempre falo muito sobre motos aqui no Equilíbrio em Duas Rodas. Aqui eu não falei muito, eu não falei nada. Primeiro porque assim, elas florescem mais ou menos na mesma época dos carros.
E a moto nada mais é do que uma bicicleta com motor. Então, para mim não é muito diferente moto e bicicleta, não. Então, entram que mesmo, né, por um lado a moto então é uma bicicleta motorizada, por outro lado ela se desenvolve junto com os carros, e ela nunca foi muito importante nessa grande história mundial dos países poderosos, né? As motos são importantes, por exemplo, no caso dos países periféricos, como no Brasil, na Indonésia, Vietnã, Índia, China, porque ali sim ela tem uma importância social e econômica muito grande, mas ela não aparece muito nessa história da Europa e dos Estados Unidos. Aparece, mas não com a mesma importância das bicicletas e dos carros, por isso que eu não falei muito. Ela não tem uma importância simbólica muito grande. Resumindo então, vamos ver o que acontece com as bicicletas. De 1870 a 1900, que é a era de ouro das bicicletas, elas eram um artigo de luxo e elas ajudaram a preparar as pessoas a acreditarem que o desenvolvimento tecnológico das indústrias era uma coisa boa, acreditar que era um direito do cidadão, do indivíduo, ter ruas bem feitas e pavimentadas, e que era direito do indivíduo a ter o seu transporte individual para ir em qualquer lugar, em qualquer momento, e estimulou muito o consumismo, né, que as pessoas se dessem valor, se reconhecessem através do que elas consumiam. Então, assim, se eu tenho uma bicicleta desse ano, eu sou um cara melhor do que o cara que tem uma bicicleta do ano passado, que é o que a gente vive até hoje. De 1900, quando os carros aparecem de forma mais forte, até 1970, as bicicletas meio que desaparecem simbolicamente, elas ficam ou se tornam veículos de pobres, só de pobres, e não tem mais força política e cultural nenhuma, então ela meio que desaparece, é um domínio completo dos carros. E de 1970 até hoje, quando começam a aparecer os problemas das grandes cidades e dos carros, as bicicletas renascem de forma simbólica, mas é interessante que elas simbolicamente elas são contraditórias. Então, por um lado, elas continuam sendo veículos para as pessoas mais pobres no mundo inteiro e até nos países como o Brasil, que tem uma classe alta e uma classe baixa, as bicicletas são importantes para os pobres, mas também são símbolo do consumismo. Tanto o consumismo do burguês, que compra bicicleta para dizer que tem dinheiro, quanto do hipster, que compra uma bicicleta para dizer que ele é diferentão. Então, é contraditória, né? Por um lado é dos pobres, mas também é da burguesia, seja a burguesia hipster ou a burguesia coxinha. E também é interessante, né, que a bicicleta ela é um símbolo do que nós queremos para o nosso mundo. Ela é um símbolo do ambientalismo, da saúde, do novo urbanismo, de cidades mais legais e mais amigáveis, então de tudo isso que nós queremos, de coisas, produção local, consumo local, todo mundo amiguinho, mas ela é um dos maiores símbolos da globalização do mundo, porque ela é produzida explorando trabalho lá na Ásia, depois transportada por grandes navios, vendidas em grandes atacadistas internacionais e sem nada local e sem projeto local e sem nada. Então, por um lado, ela aponta, simboliza um mundo novo, mas ela não é produzida dessa forma que nós queremos. Ela é produzida mesmo de forma globalizada, com todos os problemas que isso tem. Então isso é bastante complexo, ela simboliza muitas coisas diferentes dependendo do momento que nós estamos falando. As bicicletas são veículos hoje em dia legais e bons, elas têm os mesmos problemas do século XIX, porque elas não mudaram desde lá. Elas têm vantagens, que são baratas, leves, elegantes, eficientes, muito bom, mas ela tem deficiências também. Elas não conseguem carregar muita carga, não conseguem ir muito longe, não protegem as pessoas do sol, da chuva, do frio, não pode levar muitos passageiros, então ela tem vantagens e desvantagens. E como ela não evoluiu nada, praticamente nada, desde 1885, desde do surgimento das bicicletas de segurança, das safeties, bem, os problemas continuam, né? O que nós devemos buscar, então, depois dessa história toda aí das bicicletas e dos carros? Bem, primeiro, acho que a gente deve melhorar o projeto das bicicletas, o que envolve melhorar o veículo em si, que é usar a propulsão elétrica, melhorar a bicicleta para quem trabalha, para levar carga e passageiros, então tem grandes mudanças no veículo em si, melhoria da infraestrutura física, com vias segregadas, ciclovias, lugares arborizados. Tem gente que defende até a ventilação para quem anda de bicicleta, tanto para resfriar quanto para ajudar a empurrar um pouquinho a pessoa.
Precisamos melhorar também a legislação para proteger mais ainda os ciclistas contra a possibilidade de acidentes e talvez, isso aqui é uma coisa meio controversa, talvez tentar melhorar um pouco a legislação para diminuir essa força globalizante que traz essas bicicletas de outro lugar do mundo e que permita um pouco o desenvolvimento local das nossas bicicletas. E finalmente a gente precisa de uma grande mudança cultural, porque as bicicletas, como eu disse antes, hoje em dia elas simbolizam coisas contraditórias, mas coisas muito estanques. Então quando você vê alguém numa bicicleta, as pessoas tendem a dizer, ou aquela pessoa é pobre, ou aquela pessoa é uma riquinha querendo se mostrar com a bicicleta cara, ou é um hipster que quer se mostrar diferentão porque não tem muita coisa mais para mostrar. Então, nós temos que quebrar essas barreiras e mostrar que as bicicletas são para todos, né, para todo mundo e não só para pessoas que entram numa dessas categorias. Precisamos também melhorar os carros, né, os carros são rápidos demais. Por que a gente projeta um carro que pode andar 200 km por hora se a velocidade máxima é 110 km por hora? Por que nós não produzimos carros elétricos, feitos para andar em cidade, baratos, leves, mais eficientes? Para ter uma ideia, esse carro do Ford, o Ford T da década de 1910, ele fazia 12 km com litro. O meu carro de 2014, da Fiat, faz 8 km com litro. O rendimento piorou, a economia piorou. Meu carro consome muito mais gasolina do que aquele Calhambeque do Ford. Pô, como que pode isso? Claro que os engenheiros sabem fazer coisas muito melhores, mas nós vimos, né, que não basta só tecnologia, precisa de tecnologia, precisa legislação, precisa de um acordo ou uma luta contra quem domina as fábricas e por aí vai. Cultural também, para mostrar para as pessoas que o legal é você mostrar que você é inteligente com um veículo eficiente, não que você é um burro que compra um veículo de 2 toneladas para andar na cidade, que isso é a coisa mais feia do mundo. Ser burro é feio, né? Então precisamos melhorar os carros também. E outra coisa é acabar com essa separação entre bicicleta ou carro. Os dois projetos, comparando os dois projetos do final do século XIX, que não mudaram até hoje. Carros de quase de 1 tonelada e bicicletas que não têm propulsão elétrica, que não podem levar muita carga. Nós precisamos criar veículos que fiquem aí no meio, né? Pode talvez veículos com baixa potência, com um pouquinho de auxílio de propulsão humana e com uma certa carenagem para proteger do calor e da chuva e com mais do que 2 ou 3 rodas. A gente precisa diversificar um pouco isso. Não é muito fácil, porque tem a questão cultural, que as pessoas só conseguem ver ou bicicleta, ou carro, ou moto, não conseguem ver nada no meio, não conseguem dar valor para nada no meio. E também existe como eu disse, né, como a bicicleta tem um poder simbólico muito grande, quem usa a bicicleta para defender o ambientalismo, o novo urbanismo, cidades mais legais e a saúde, como eles querem um símbolo muito puro, eles são contra modificações nessa pureza, nessa coisa que para eles é perfeita e que é feita pelo Papai Noel, entregue pelos anjos. Assim, e isso é interessante, embora a bicicleta simbolize coisas legais, ela em si não é uma coisa tão legal assim, porque ela não muda, ela não se adapta às necessidades reais das pessoas que vivem em lugares quentes, lugares com subida, pessoas que têm dificuldade de locomoção, que têm que levar criança, têm que levar carga. As bicicletas realmente não são muito legais para isso. A gente deveria se libertar um pouco dessa visão da bicicleta do século XIX e ter um pouco mais de liberdade para fazer coisas mais legais. E também é claro que esse vídeo foi sobre o transporte individual, né, e eu acabei falando um pouco bem do transporte individual, que é claro que tem vantagens, porque ele capilariza o movimento, você pode ir a qualquer lugar, em qualquer momento, mas não é sempre o mais eficiente, né? Você também precisa do transporte coletivo para levar grandes massas, e que, dependendo do lugar, o transporte coletivo é mais barato e mais racional e mais inteligente do que o individual. Então também é importante para cada localização, para cada cidade, ter um balanço equilibrado e otimizado para aquele local entre o transporte individual e o transporte público. Bem, então é mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje. Até a próxima. Tchau!